O que eu acho que vai acontecer agora é o que previ há mais de 40 anos. Não para me gabar, mas isso era bastante previsível para mim, foi quando o leste e o oeste caíram. E isso foi a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Seria a vez do Ocidente Ocidental cair. Quero dizer, somos sociedades semelhantes, uma baseada em Adam Smith e outra em Karl Marx. Você sabe, todo o Ocidente está agora caindo. Isso é algo completamente diferente de quando a União Soviética e o Pacto de Varsóvia estavam caindo. Mas você sabe, dialeticamente falando, da catástrofe pode surgir algo positivo. E é isso que espero ver enquanto estou andando por aqui. Mas posso dizer honestamente, se eu fosse 40 anos mais jovem, pensaria em sair da Europa. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou com dois grandes colegas europeus, o Dr. Jan Oberg, um pesquisador de paz da Suécia, e o ex-diplomata britânico Ian Proud, que atualmente está no Reino Unido. Ian escreveu recentemente um artigo em seu Substack sobre como a Europa está se preparando para uma guerra total com a Rússia, e isso merece muita atenção. Embora o artigo em si, pelo que entendo, seja um pouco de paródia, a ameaça é muito real. Vamos discutir o mais recente impulso da Europa em direção a mais belicismo e militarização. Então, Ian, Jan, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Jan, welcome. Sim, muito obrigado, Pascal. É bom estar de volta e é bom conhecer Jan pela primeira vez. Veja, claramente, o presidente Trump quer intermediar algum tipo de acordo de paz, mas é óbvio que as elites europeias estão absolutamente resistentes a qualquer passo que mudaria sua postura atual em relação à Ucrânia, que francamente não mudou desde 2014, então já faz 9 anos, e na verdade foi incentivada pela Comissão Europeia e, em certa medida, pelo governo alemão que está entrando. Eles estão olhando para um enorme rearmamento, e ninguém está falando sobre paz real e engajamento direto com Moscou para pôr fim a esta guerra desnecessária. É simplesmente, francamente, bizarro. É muito bizarro. E agora estamos ouvindo que a União Europeia quer usar 800 bilhões de euros para um fundo. E Ursula von der Leyen está muito orgulhosa, anunciando que esse é um dinheiro que será disponibilizado para os Estados-membros fazerem mais aquisições de armas. Jan, o que você ouve sobre isso na Suécia? E como está a mentalidade de guerra por lá no momento? Oh, Dinamarca, você sabe, eu nasci na Dinamarca e moro na Suécia. São muito a favor de toda essa questão. Não há ninguém que questionaria isso nos parlamentos. E particularmente, eu diria, a OTAN ainda tem paradoxalmente, absurdamente, uma grande influência. Ou os Estados ainda têm uma grande influência em ambos os países, porque a Suécia se juntou à OTAN, como você sabe, recentemente, e a Dinamarca está agora discutindo ter bases americanas na Dinamarca. Então quero dizer, você está falando com uma das poucas pessoas que é dissidente quando se trata de militarismo. Em todos os lugares e em todos os parlamentos, há um sim para armar a Ucrânia. Uma guerra já perdida. Há um não para negociações. Há um sim para militarização. E o que você poderia acrescentar ao que disse foi que, pelo que entendi, a União Europeia está pensando em tomar esse dinheiro emprestado como uma união, não os Estados-membros individualmente. Então, as próximas gerações terão que pagar por isso. E, em segundo lugar, todo o mundo ocidental está em declínio. O curso econômico da Europa está em queda. E você vincula os gastos militares ao produto nacional bruto, que é a ideia mais estúpida que ouvi em anos. E já ouvi algumas, porque isso significa, na verdade, curiosamente, que se você tiver uma crise econômica, pagará menos para o militar, o que eles não podem fazer porque querem fazer a coisa do armamento. Então, você sabe, quando o militarismo sobe, o intelectualismo e a moral descem.
Está piorando, não é? Quero dizer, agora Donald Trump até anunciou tarifas sobre países europeus e os ameaçou dizendo que se quiserem se afastar dos fabricantes de armas dos Estados Unidos, haverá mais repercussões. Ian, neste ponto, não estamos chegando ao ponto em que os europeus deveriam simplesmente acordar e entender que, veja, isso com os Estados Unidos parou de funcionar há muito tempo. Bem, para ser honesto, o ponto em que eles deveriam ter acordado foi provavelmente há cerca de 10 anos, na verdade. Mas sim, ainda estamos naquele ponto em que todos precisam acordar e sentir o cheiro do Starbucks. Mas na verdade o que está acontecendo agora é que a situação, o cenário, está ficando ainda mais confuso. Os interesses dos Estados na Europa e com a Ucrânia estão cada vez mais entrando em conflito entre si. A posição de Trump sobre tarifas está, na verdade, tornando mais difícil para ele negociar a paz na Ucrânia. Sua posição em relação aos contratantes de defesa dos Estados Unidos está tornando mais difícil para ele se distanciar da OTAN. Então toda a mistura de políticas está desesperadamente confusa. E enquanto isso, os líderes europeus estão presos na ideia de continuar fazendo o que temos feito nos últimos 11 anos e torcer pelo melhor. Você acha que isso ainda é uma russofobia enraizada? Ou neste ponto, o que é isso? Quero dizer, Jan, se você tivesse que explicar isso, digamos, para meus colegas na Ásia, na Indonésia e na Malásia e em toda a ASEAN, como você explicaria o que os europeus estão fazendo agora? Bem, deixe-me dar a você dois contextos muito rapidamente. Nós esquecemos, e eu não, porque há mais de 20 anos escrevi uma crítica à construção da União Europeia, se ela quisesse fazer a paz, como diz em seu preâmbulo que deseja. Não há como a União Europeia ter sido construída para fazer a paz, e há um longo argumento sobre por que não é. Mas não se esqueça de que ela deveria falar com uma só voz em questões de política externa, pelo menos. E eles fizeram isso pela primeira, e se me lembro corretamente, na verdade, única vez. Isso foi o reconhecimento da Eslovênia e da Croácia fora da Iugoslávia em 1992. Sem entrar em todos os detalhes, isso tornou a guerra na Bósnia impossível. Então você tem uma União Europeia que estava determinada a destruir a Iugoslávia por não ter um plano sobre o restante da Iugoslávia. E então você sabe, naquele momento, eles não tinham ideia sobre análise de conflitos e ver as consequências do que fizeram. E então, claro, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Agora, o outro ponto é que quando eu estava no Iraque, logo antes da invasão dos Estados Unidos, um embaixador que tinha sido embaixador na França disse uma coisa: desistimos de conversar com os americanos, mas esperávamos poder conversar com os europeus. Mas escrevemos várias cartas para a União Europeia e nunca recebemos resposta. Então, essa ideia de que a União Europeia poderia se tornar um ocidente alternativo, com uma política benigna diferente em relação ao mundo e tudo mais, com uma identidade europeia, seja lá o que for, é algo que temos, não é de 10 anos atrás, é de 20, 30 anos atrás que isso se foi. Mas a loucura que vemos agora surpreendeu até a mim. E isso porque a diversidade desapareceu, a crítica desapareceu, a análise racional desapareceu, e muita análise das consequências do que fazemos hoje, apenas um mês à frente, desapareceu. É tudo emocionalismo, é todo ódio contra a Rússia, claro, e é toda uma história de encobrimento pelo fato de que toda essa crise foi criada pela expansão da OTAN, particularmente a que ocorreu na Ucrânia. Não estou defendendo a invasão russa. Eu me distanciei no dia seguinte. Mas o que estou dizendo é que há um grande encobrimento agora. E a conclusão disso é que agora temos duas guerras frias na Europa, uma com os Estados Unidos, porque qualquer tolo deveria ter feito um plano. O que fazemos se Trump for reeleito? E em segundo lugar, eles têm e terão isso por décadas à frente, na minha opinião, com a Rússia. Somos perdedores na Europa em um grau extremo agora. Ian, em vez disso,
Sim, eu concordo completamente com isso, na verdade. E é ótimo ter esse contexto histórico também, que muitas vezes falta. Muito do pensamento sobre o que está acontecendo hoje está enraizado no curto prazo. Poucas pessoas conseguem pensar mais de um ano no passado, quanto mais como Jean, que remonta a 30 anos ou mais para fornecer um tipo de pano de fundo mais amplo. Acho que isso é super importante. O emocionalismo tomou conta, sabe, a essa altura. E insatsat your have the de force is resquetem. Você sabe, apostamos que na verdade a Rússia recuaria na questão da expansão da OTAN. Não recuou. Na verdade enfrentou, e isso causou uma guerra que a Ucrânia está agora perdendo progressivamente, embora lentamente no campo de batalha. E ninguém está disposto a investir capital político para realmente levantar as mãos e dizer, bem, na verdade nossa estratégia falhou. E é isso que se resume. É um medo de falhar e admitir para os eleitores que alimentaram com propaganda incessante nos últimos 11 anos, que falharam e vem falhando na última década. Mas o bizarro deste momento é que agora você tem os menos capazes de realmente continuar lutando uma guerra que gritam mais alto que temos que continuar lutando uma guerra. O Reino Unido e os países membros da UOP, não todos, mas a maioria, estão a bordo com essa loucura. E há uma falta de capacidade, claramente. Quero dizer, a Rússia acabou de demonstrar que pode destruir a OTAN dentro da Ucrânia, certo? Qualquer coisa que você jogue contra eles. E agora, através do artigo do New York Times, também sabemos que tudo isso tem sido muito bem coordenado pelos americanos, certo? E isso foi a América e a OTAN dos Estados Unidos realmente matando russos na Ucrânia e matando russos na Rússia também, certo? Com a invasão de Kursk e o planejamento operacional. E apesar de todo esse conhecimento que agora está em aberto, mesmo no Ocidente, os europeus ainda insistem em continuar a guerra. Já eu não consigo entender isso. Não deveria haver um reconhecimento racional de que, ok, simplesmente não somos capazes de fazer isso? Precisamos encerrar isso o mais rápido possível. Bem, eu não fingiria que entendo isso, porque nos 50 anos em que estou trabalhando com essas coisas, nunca vi nada assim. Então sejamos honestos sobre isso. Não há entendimento racional também. Mas eu tocaria em coisas como esta. É bastante provável, e numa perspectiva mais macro-histórica, o que você provavelmente faz quando vê que está perdendo o controle. Esse é um patriarca no mundo ocidental em seu leito de morte, os Estados Unidos e a Europa. E você faz coisas loucas e não discute mais. Você grita e berra, obedeça ao que estou dizendo e coisas assim. E então você tem coisas como pensamento de grupo, mentalidade de rebanho. Você tem agora e isso é desconcertante para mim, você tem um tabu total sobre a palavra paz. A pesquisa pela paz desapareceu na Europa, incluindo a Escandinávia, incluindo CIPRI em Estocolmo. Eles não estão fazendo pesquisa pela paz, que é investigar como reduzir a violência de vários tipos. A paz desapareceu da mídia. Não me lembro de ter ouvido um jornalista perguntar ao primeiro-ministro, você acha que isso ajudará a trazer a paz? E desapareceu da política. Agora, por que isso acontece, eu não sei. Mas talvez novamente a macro-história diria que é isso que você faz quando aposta em uma coisa na qual você é bom. E para os Slay, a única coisa em que eles são bons, bem, eles perderam todas as guerras, mas a única coisa em que são bons e investem enormes quantias de dinheiro, e agora a Europa também, é o militarismo. Ainda somos imbatíveis nisso. Não somos imbatíveis em economia, cultura, legitimidade, inovação técnica, etc. Isso é a China, sabe? Mas estamos perdendo, e então exageramos na dimensão do poder na qual somos mais fortes. Então qualquer problema que surgir, parece que você sabe, quando a tapeçaria está caindo, você tem um martelo, você martela nela, e o resultado será que a parede cai, e a União Europeia se desintegra,
e a OTAN se desintegra, e os Estados Unidos se isolam e se desintegram. Então talvez não seja tão estranho, mas eu teria pensado como você. Se pensarmos em antigos líderes europeus, como Willy Brandt, Bruno Kreisky ou quem quer que seja, teríamos dito que deve haver alguns intelectuais que dizem, ei, o que diabos estamos fazendo? E se continuarmos assim, você sabe, nos próximos 1, 2 ou 5 anos, isso vai dar muito errado. Não há discussão sobre essas coisas. Não há inovação, há apenas mais armamento. E isso é o que devo dizer. Francamente, eu não professaria dizer que entendo isso. Ian, os líderes britânicos do passado teriam agido assim agora? Quero dizer, isso é um padrão claro na história, ou é algo novo até mesmo para a Grã-Bretanha? Bem, acho que é algo novo para a Grã-Bretanha. Quero dizer, em parte isso se deve ao fato de que a rotatividade na liderança política britânica acelerou rapidamente na última década. Mudamos de líderes um pouco como a Itália, nos anos 1980, onde eles estavam sempre mudando de governo. Enquanto que nos anos 80, quando Margaret Thatcher estava no poder, ela reconhecia os interesses estratégicos centrais do Reino Unido em trabalhar com os Estados Unidos na dissuasão contra a União Soviética, mas também no engajamento com a União Soviética para evitar conflitos e reduzir tensões. Essa perspectiva estratégica e estadismo não existem mais hoje. Sabe, hoje houve um grande debate na imprensa sobre qual membro desta coalizão dos chamados dispostos é a pessoa que vai falar com Vladimir Putin. Aparentemente será Macron. Mas quero dizer, Starmer disse que não tem planos de falar com Putin. Então quero dizer, isso só te dá um indicador de que os líderes políticos britânicos estão investidos no status quo. Não veem uma rota futura através de negociação e diálogo. E, em última análise, se apegam à ideia de que apenas uma vitória total ucrânia, que é uma fantasia, resolverá essa bagunça. Mas, ao mesmo tempo, novamente, eles não têm as capacidades, certo? E você pode ver que há, na verdade, um entendimento implícito disso, porque especialmente Keir Starmer disse, queremos enviar tropas, mas apenas com o respaldo dos Estados Unidos. O que basicamente significa tropas, certo? Então, há esse discurso duplo de podemos fazer tudo se os Estados Unidos... Isso não funciona. Funciona, especialmente em um momento em que você percebe que os Estados Unidos definitivamente agora não estão mais apenas no papel, mas oficialmente não estão mais lá para te apoiar. Sim, quero dizer, acho que isso basicamente se deve a uma falta fundamental de clareza intelectual, em termos do que queremos alcançar com isso, sabe? O que podemos implantar para que isso aconteça e com quem estamos trabalhando para avançar esse tipo de processo. Há uma falta de clareza intelectual, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, isso apenas mostra a dificuldade de trabalhar dentro de um tipo de estrutura multilateral, que é essencialmente o que a União Europeia é. Os países individuais não são mais relevantes. E, na verdade, muito poder foi investido em estruturas supranacionais não democráticas como a UE e a OTAN, que não têm absolutamente nenhuma responsabilidade e, na verdade, querem impor seu modo preferido, mesmo que isso signifique silenciar vozes dissidentes na Europa Central como parte desse processo, que é muito o que vemos hoje. Então são duas coisas, falta de clareza intelectual e perda de soberania, e colocar muita fé em burocracias supranacionais, sem responsabilidade democrática. E este é o outro processo que está acontecendo diante dos nossos olhos. As pessoas que gritam mais alto, democracia, democracia em geral, são as que aplaudem mais alto quando a Romênia impede um dos principais candidatos de concorrer à presidência, puramente porque alguns juízes dizem que ele não é apto para esse cargo, com base em suas crenças. Agora temos Marine Le Pen, que não pode concorrer com base na má alocação de fundos, usando fundos da União Europeia para pagar trabalhadores de seu escritório, que ela não deveria. Quero dizer, coisas bizarras que são usadas para cancelar políticos da oposição.
Na Polônia, vemos como o governo Tusk está tentando se livrar de inimigos políticos. Jan, quero dizer, para onde você vê isso indo? Bem, você viu nos últimos 3 anos e pouco, a Ucrânia é uma luta pela democracia e liberdade europeia e tudo mais. Quero dizer, é bastante incrível. Eu não sei, mas acho que provavelmente, você sabe, temos tanta roupa suja na história ocidental. Sejam todas as guerras que a propósito foram perdidas tanto moralmente quanto em termos de direito internacional e militarmente. E temos coisas como, você sabe, Nord Stream, a dissolução da Iugoslávia, a destruição da Síria, que foi um caso de mudança de regime por 4 anos, e agora o genocídio dos palestinos. Agora isso é tão sujo. Todas essas coisas são tão sujas, e elas vêm da arrogância e do pensamento de que podemos fazer o que quisermos porque somos os mais fortes. E você não pode mais. Talvez pudesse há 20, 30, 40, 50 anos. Então você tem que encobrir. O mundo ocidental agora é um lugar onde tudo é varrido para debaixo do tapete. Você olha as primeiras páginas dos jornais ocidentais hoje. Há muito pouco sobre o que está acontecendo agora em Gaza. A coisa mais desagradável desde 1945 é totalmente apoiada pelos Estados e pela Europa. Quero dizer, a senhora von der Leyen colocou a bandeira de Israel no dia 7 ou 8 de outubro, quando aconteceu sobre todo o Palácio Berlaymont. E você pode continuar assim. Então há tanto que você deve encobrir. Todos os seus erros, toda a sua brutalidade, todo o seu cinismo, todo o seu militarismo, todas as suas atividades missionárias, que você sabe, como poderia ter uma discussão aberta sobre essas coisas? Porque se você tivesse mídia aberta, política aberta, pesquisa livre, não existe mais nesse campo. Pelo menos, as pessoas começariam a pensar. E a última coisa que essas pessoas que estão no comando no momento querem é alguém que possa se levantar e dizer: sou crítico por estas razões. E qual é a sua resposta a isso? Pelo que sei, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, não teve uma reunião pública sobre suas políticas militaristas de liderança na Europa. Ou porque o país que está ameaçando a Dinamarca, até mesmo com meios militares prestes a tomar a Groenlândia, agora, acho que é no dia 12 de abril, haverá uma discussão no Folketing dinamarquês, o parlamento, para aprovar o acordo assinado em dezembro de 93 para um ministro em Washington. Você chama isso de democracia? O mesmo aconteceu com 17 bases na Suécia. Levou 1 ano para passar pelo parlamento, mas já havia sido assinado, e é um acordo vinculativo por 10 anos. Então você convida seu agressor. Quero dizer, isso é para a Unesco, ou Beckett, ou Teatro do Absurdo. Não tem nada a ver com, quero dizer, eu diria agora ciência política, relações internacionais, tudo isso não nos ajuda mais. O que nos ajuda é psicologia, escatologia, pensamento de grupo, emocionalismo, talvez teologia, porque estamos nos tempos finais do mundo ocidental, etc. Sabe, eu poderia me alongar muito. Não quero fazer isso. Mas acho que estamos muito além de qualquer coisa racional. É parte da fragmentação do mundo unipolar, na verdade, porque o que estamos vendo hoje são as potências ocidentais se agarrando à necessidade de escolher lados em disputas, de estar de um lado, o lado vencedor. No caso de Gaza, isso significa estar do lado de Israel. No caso da guerra na Ucrânia, isso significa estar do lado da Ucrânia contra a Rússia. No Mar do Sul da China, isso significa estar do lado de Taiwan. Em qualquer conflito ao redor do mundo, você verá que as potências ocidentais estão tomando um lado em detrimento do outro. Elas não estão realmente buscando superar divisões, superar diferenças e trazer paz. Acho que essa é a grande mudança que está ocorrendo agora. É por isso que você vê coisas fascinantes como o mundo islâmico preenchendo o vazio. Sempre que há algum tipo de diálogo de paz, ele está acontecendo nos estados do Golfo ou na Turquia. E você sabe, depois de vilipendiar os muçulmanos nos últimos 24 anos, agora eles são os principais diplomatas globais.
Então há algumas mudanças fascinantes ocorrendo. Mas tudo realmente se resume ao colapso da ordem unipolar e à dor que estamos passando para chegar a algo mais multipolar. E a China, sendo a única que fala sobre a Carta das Nações Unidas, as normas, valores, direito internacional, e produz os melhores planos de paz ou abordagens para a paz, tanto para a Ucrânia quanto para outros lugares. É um mundo de cabeça para baixo, e isso por si só é bom. As coisas estão se movendo, mas também há enormes nuvens escuras sobre o mundo ocidental no momento. Isso pode dar muito errado, porque somos liderados até certo ponto, até que as pessoas se levantem, e estou feliz em ver que milhões de pessoas estão se levantando agora nos Estados Unidos pacificamente. Você sabe, até que isso aconteça, somos liderados por cassistocratas, as piores pessoas, as pessoas menos competentes. E estou sem entender por que algum tipo de democracia produziu líderes tão ruins. Mas não devemos apenas culpar os líderes, porque as pessoas também ainda não estão se engajando. Eu me pergunto quão ruim vai ficar antes que os europeus percebam que não terão estados de bem-estar no futuro. Quero dizer, veremos crises econômicas, teremos nossas vidas destruídas, afundaremos para uma forma do que antes chamávamos de status de terceiro mundo na Europa por causa dessa combinação de militarismo, menos criatividade, inovação e crescimento econômico, e liderança tão inclinada à guerra, mas que parece incapaz de entender. Quero dizer, todos eles são analfabetos em conflito e paz. Não há Ministério da Paz, não há conselheiros de paz, não há políticas de paz. Como eu disse, a paz é um tabu agora. E eles acham que podem nos conduzir. Isso é extremamente perigoso. Bem, quero dizer, os ministérios das relações exteriores deveriam ser ministérios da paz. E na verdade é o fato de que eles desistiram da diplomacia. Sabe, diplomacia nunca é uma palavra suja. Eles se tornaram simplesmente porta-vozes do militarismo, os ministérios das relações exteriores, ao que me parece. Estamos também num ponto onde os governos europeus e a UE continuam fazendo planos para a guerra e continuam dizendo ao público em geral que eles devem cumprir seu dever e não apenas correr para os bunkers. Eu esqueci o termo, mas é algo como resistência civil, a ideia de alistar civis para lutar contra outros exércitos, o que basicamente, você sabe, joga fora todo o conceito de não combatentes, como em fazer de todos na sociedade um alvo militar. Para mim, é apenas um novo nível de insanidade belicista. E é duplamente insano, eternamente crimes concordar diagnoses. Exatamente. E o fato é que investimos tanto na Ucrânia que o mundo ocidental e os países da OTAN não seriam capazes de lutar uma guerra. Não que eu ache que a Rússia venceria se houvesse uma, mas você sabe, tendo toda essa retórica, estando perfeitamente ciente de que você sabe, você precisa de forças aéreas, mísseis, peças de reposição, munição, há muito pouco disso para lutar uma guerra. E eles continuam falando sobre isso, o que presumo que ignorem, porque tem guerra em mente. Acho que há uma coisa que devemos acrescentar, e é o que agora está surgindo, como se isso fosse bom para a economia europeia, que nos militarizamos e nos unimos e conseguimos que grandes empresas produzam. Por exemplo, na Dinamarca, há agora uma comissão de especialistas formada exclusivamente por empresários e consultores. Não há ninguém que tenha conhecimento sobre segurança. There's nobody who has any knowledge about security. There's one Norwegian general, I think, who participated. Há um general norueguês, eu acho, que participou. O resto são pessoas do mundo das finanças, capital e produção que vão discutir e em um ano produzir um relatório sobre como militarizar, como otimizar o militarismo e aumentar a produção militar o mais rápido possível. Agora, a suposição estúpida é que isso pode ajudar a economia civil. Não pode. Não há estudo que prove que a indústria militar tem efeitos mais benéficos na economia civil do que investimentos civis do mesmo tamanho teriam. Isso é besteira. O que isso só ajuda é o MIMAC, o Complexo Militar Industrial Mídia Acadêmico.
Não produz melhores hospitais ou vida cultural ou qualquer coisa. Não contribui com nada positivo para a economia civil. Mas é isso que esses caras, novamente, estão extremamente buscando agora em sua totalidade e das teorias e conceitos. Bem, é um investimento perecível, não é? Especialmente em tempos de guerra, quando tudo o que você está fazendo é produzindo munições e essas munições estão sendo disparadas contra outras pessoas. Isso não é produtivo, sabe? Isso não é um investimento produtivo. Isso não está ajudando ninguém. Não, é um investimento destrutivo. Sim, eu concordo com você. Quero dizer, para mim parece que, como você também já mencionou, Ian, isso não é apenas o colapso do mundo unipolar, mas talvez também o colapso da maneira como os europeus geralmente se viam, não apenas nos últimos 30 anos, mas nos últimos 200 anos. Sabe, o fato de que agora estamos chegando ao fim definitivo do colonialismo. Muitos estados europeus ainda são coloniais ou neocoloniais na forma como tratam a maior parte da África, e até mesmo na maneira como mantêm relações comerciais com a Ásia, embora isso tenha diminuído. Mas essa mentalidade colonial também permite que você simplesmente ignore todas as atrocidades. A Bélgica poderia simplesmente ignorar 10 milhões de congoleses mortos há 150 anos. A Grã-Bretanha poderia ignorar os milhões de pessoas que morreram sob seu império. A União Europeia conseguiu minimizar seu próprio envolvimento em todas as guerras iugoslavas porque podia, porque tinha domínio narrativo. Mas o domínio narrativo está desaparecendo agora, e não convence mais o resto do mundo. O que você acha que isso faz agora com as mentes europeias? Então eu acho que os Estados europeus estão realmente se tornando colônias das instituições antidemocráticas em Bruxelas. A própria União Europeia, como projeto, é um tipo de império. Alguns estados como Hungria, Romênia e Eslováquia estão começando a se rebelar contra essa colonização. O Reino Unido se rebelou ao sair, ainda não tenho certeza se isso é uma boa ideia ou uma má ideia. Mas, essencialmente, a União Europeia passou de um quadro intergovernamental que realmente se concentrava em questões econômicas, sociais e culturais, para essa ideia ridícula de uma união cada vez mais estreita, que está apenas dando mais e mais poderes a um corpo supranacional central que quer cancelar e dominar. É sobre isso que Jean estava falando antes. É esse ataque completo à diversidade e pluralidade dentro da União Europeia, à medida que busca ganhar poderes cada vez maiores, que me parece. Jean, você quer responder a isso? Sim, acho que o que me preocupa não é tanto pensar sobre o passado e o presente, porque, você sabe, como pesquisador da paz, você precisa estar engajado com o futuro. E toda a nossa cultura está olhando para trás. Você olha para a nossa mídia, olha para a discussão política, olha para a pesquisa, é tudo sobre o que aconteceu agora, o que aconteceu ontem e o que aconteceu no passado. Estou tentando dizer que se quisermos salvar a Europa, temos que pensar em um futuro completamente diferente. Precisamos ter estudos sobre o futuro. Precisamos ter seminários sobre o futuro. Precisamos ter estratégias. Precisamos ter visão. E eu não sei no momento para onde levar isso. Eu nem vejo isso entre intelectuais ou pessoas de cultura na Europa. Eles parecem não estar politicamente engajados. Enquanto que, se você for a outros países, especialmente a China, você vê uma visão. Esses caras sabem onde querem estar daqui a 30 ou 40 anos. Pelo menos eles estão discutindo isso e fazendo planos, etc. Se você perguntar a um líder europeu onde eles querem que seu país ou a União Europeia estejam em 30, 40 anos, você não obteria nada de interessante. Não consigo apontar nenhum líder europeu que seria capaz de dizer: estou trabalhando por este país. Vamos alcançar. É uma gestão de crise desordenada e estamos afundando em um grande buraco negro no momento.
Isso me preocupa muito. Acho que devemos ser honestos como intelectuais para dizer ao mundo que estamos profundamente horrorizados com as perspectivas futuras disso. Se isso continuar, se não conseguirmos algo novo, incluindo a ascensão não violenta das populações da Europa, como nos Estados Unidos, que espero que esteja começando agora, não vejo de onde a mudança virá. Às vezes ela veio de pequenos grupos de intelectuais, pessoas que pensaram novos pensamentos, autores que escreveram uma visão, e as pessoas começaram a falar sobre isso. Está morto no momento. Sinto muito. A Europa está morta intelectual e filosoficamente em relação ao futuro. E isso realmente me preocupa, porque uma das razões pelas quais, por exemplo, temos uma sociedade relativamente boa na Escandinávia foi que havia democracia social. Havia pessoas que tinham uma visão. Havia um partido que tinha uma grande ideia sobre criar mais igualdade, um estado de bem-estar, igualdade das mulheres e tudo isso. Tudo isso se foi. Ninguém tem algo a dizer sobre o futuro interessante porque não conseguem imaginá-lo. Eles estão olhando para, você sabe, o que a Rússia fez ou o que outros fizeram. Todo mundo é uma ameaça para nós. A China não é uma ameaça para ninguém. O terrível é que tudo que está acontecendo no mundo ocidental no momento é autodestrutivo. Não há ninguém tentando nos destruir, nem mesmo a Rússia. Eles não vão tomar um país da OTAN. Vamos lá, isso é estúpido. É fantasia, e isso me preocupa. É uma fantasia baseada no passado, mas não uma visão baseada em pensar construtivamente sobre onde poderíamos estar. E você sabe, é Bernard Shaw que eu sempre cito. Estamos olhando demais para o mundo como ele é e perguntando por quê. Deveríamos perguntar como o mundo poderia ser. E então perguntar por que não. E então começar a agir. Toei Sessenley. E se me permite, talvez eu possa continuar dizendo que se aceitarmos a análise de que a Europa está atualmente em um dos seus momentos mais irracionais em décadas, se não séculos, de não conseguir reconciliar intelectualmente a distribuição de poder e a distribuição política com o que deveria acontecer. Se você apenas aceitar que este é o caso da Europa, e provavelmente permanecerá assim por pelo menos alguns anos, qual seria a sua recomendação sobre como os outros deveriam tratar a Europa? Rússia, China, talvez estados africanos e outros estados asiáticos. Quero dizer, como eles deveriam. Qual seria um processo de sinalização que ajudaria os europeus a superar este momento o mais rápido possível? Você tem alguma ideia? Para ser honesto, não acho que haja um. Acho que a Europa está no caminho de uma união cada vez mais próxima, uma centralização cada vez maior. Sabe, acho que quaisquer movimentos que a Rússia faça, que a China faça, quero dizer, a resposta é econômica, social e cultural. Mas, na verdade, isso requer que os europeus sejam suscetíveis e receptivos a esse tipo de nível de engajamento. E eles não são. E não são porque, na verdade, not ideology or growth to embrace the Murray's hate and news New Yorkers das no eleitos na Europa. Então eu não acho que seja possível agora sem uma reavaliação mais radical do projeto europeu, que retorne a uma natureza mais intergovernamental, focando nos aspectos econômicos, sociais e culturais, e abandonando toda a bagagem política e militar. E talvez a adesão da Ucrânia em algum momento indeterminado, no futuro, os ajude a fazer isso, porque a Europa simplesmente não pode permitir que a Ucrânia se junte nos termos atuais de qualquer maneira. Mas eu acho que precisa haver uma mudança mais fundamental. Acho que a Europa poderia ser muito melhor do que é, o que francamente não é muito bom agora, mas precisa de mais reforma estrutural. Até lá, não é realmente suscetível ou receptiva a qualquer engajamento da China, Rússia ou francamente de qualquer outra pessoa. Bem, eu veria alguma esperança na possibilidade de que o regime de Trump, eu chamo de regime, se torne tão bizarro e continue no caminho que escolheram nos primeiros 3 meses e, portanto, force um desligamento na Europa.
Você sabe, é óbvio que os americanos agora poderiam usar tecnologia e códigos, etc., para frear o uso de F-35s e coisas do tipo, se quiserem. Suponho que Trump vá tomar a Groenlândia. E suponho que ele vá por esse caminho autárquico dos Estados Unidos, do Panamá até o Canadá, etc. De uma forma ou de outra, tudo para ele é sobre recursos para criar um Estados Unidos autossuficiente, roubando os recursos dos outros. Agora, se isso se tornar tão impossível de aceitar para os europeus, eles começarão a pensar, não com cérebros americanos, ouvindo a voz de seu mestre como fizeram nos últimos 50 anos, pode haver algum tipo de impulso. Deus, temos que fazer algo diferente do que fizemos até agora. E isso poderia, no melhor dos casos, levar a uma reabertura para a Rússia, para a China, para o resto do mundo, para o não Ocidente, porque eles descobrirão pelo choque que não se pode mais ter qualquer relação com os Estados Unidos. Eu diria embargo total, isolamento, seja o que for. Suspensão de membros de organizações. Este regime do Sr. Trump vai ser tão bizarro e tão destrutivo, tanto para os Estados Unidos, o que digo com dor no coração, quanto para a Europa e grandes partes do mundo. Mas os chineses vão encarar isso como uma oportunidade para fazer o que sempre fizeram, porque eles têm duas economias e podem viver sem o Ocidente. O Ocidente não pode viver sem eles de jeito nenhum. Isso é uma longa história. Mas a bizarrice do regime de Trump poderia ser um catalisador para os europeus começarem a pensar que é melhor nos reorientarmos para um mundo maior e não mais para os Estados Unidos. E isso talvez, eu rezaria por isso, seja uma abertura para um futuro melhor. Porque fomos tão terrivelmente arrogantes na Europa que achamos que não precisávamos cooperar com ninguém, blá blá blá. Agora temos que cooperar com qualquer um, menos os Estados Unidos. E agora estamos chegando a uma situação, especialmente quando a Rússia começou seu movimento em direção à autarquia há mais de 10 anos, quando a crise na Ucrânia começou. Os Estados Unidos estão fazendo um movimento muito semelhante. É interessante. Neste momento, a Europa é o grande centro de poder no mundo, que não tem recursos próprios. Quero dizer, obviamente, a Noruega tem recursos consideráveis. Então, não podemos fazer parte dessa mudança, a menos que tenhamos um relacionamento melhor com a Rússia, o que ninguém quer. Então esse é o dilema em que estamos agora. Você também poderia ver um catalisador em deixá-los seguir essa militarização louca, desperdiçar todo o dinheiro e ir à falência. E então alguém terá que dizer, bem, a militarização não foi uma boa ideia. Começamos tudo de novo. Mas é muito triste que não possamos chegar a essa conclusão intelectualmente a tempo. Podemos ter que enfrentar uma catástrofe econômica total na Europa antes de começarmos a pensar. Mas o que me preocupa é que a catástrofe econômica total e a pobreza em massa são, na verdade, parte da militarização, porque você precisa dos pobres para irem para a linha de frente, certo? Quero dizer, se você quer lutar uma grande guerra, como a guerra de trincheiras, apenas uma versão maior do que você viu na Ucrânia, você precisa de um número massivo de pessoas pobres que tenham apenas a arma para realmente sustentar suas famílias, certo? Então, em um sentido muito real, o empobrecimento da Europa vai realmente impulsionar ainda mais essa mentalidade de guerra que estou observando. Mas essa mobilização em massa só foi possível na Ucrânia, porque a Ucrânia é um estado tão antidemocrático que conseguiu usar meios antidemocráticos para que isso acontecesse. Agora a questão é, você poderia fazer isso na França? Poderia mobilizar à força os cidadãos franceses para irem para a linha de frente? Não. Poderia fazer isso na Grã-Bretanha? Absolutamente não. Porque uma das coisas boas sobre nossas nações, entre muitas falhas, é que somos democracias. Então a capacidade das nações europeias de se mobilizarem da mesma forma, eu acho, não é francamente a mesma que tem sido o caso na Ucrânia.
Pode ser também, Pascal, que você verá sindicatos e outros dizendo que estão recusando esse papel que você aponta. Quero dizer, anteriormente, se você considerar os anos 80, os sindicatos e as pessoas intelectuais em torno disso, marxistas e pessoas como o historiador E.P. Thompson e pessoas como Rudolf Barrow na Alemanha Oriental na época, eles eram intelectuais que podiam pensar além disso, mas também eram pessoas que pensavam nas massas e nos trabalhadores e no potencial de ascensão das pessoas na época. E então, o que eu acho que vai acontecer agora é o que eu previ há mais de 40 anos, não para me gabar, mas isso era bastante previsível para mim. Foi quando o leste e o oeste caíram. E isso foi a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Seria a hora do Ocidente cair. Quero dizer, somos sociedades semelhantes, uma baseada em Adam Smith e outra em Karl Marx na época, sabe? E todo o Ocidente está agora caindo. Isso é algo completamente diferente de quando a União Soviética e o Pacto de Varsóvia estavam caindo. Mas você sabe, dialeticamente falando, da catástrofe pode surgir algo positivo. E é isso que espero ver enquanto estou andando por aqui. Mas posso dizer, honestamente, se eu fosse 40 anos mais jovem, pensaria em sair da Europa. Não sei. Não me pergunte para onde, mas pensaria em sair da Europa. Não me parece bom. Estou muito assustada em nome dos meus filhos e netos, devo dizer honestamente. Parece patético, mas vou dizer de qualquer forma. Da mesma forma, quero dizer, você sabe, a Europa, curiosamente, é um continente que muda constantemente. Ela muda suas fronteiras, muda sua configuração política constantemente. Tem um pulso. E então você sempre vê forças que empurram em direção à centralização. Napoleão fez isso, e Hitler tentou fazer isso, e a União Europeia é uma abordagem política, e é uma abordagem pacífica para fazer isso, mas parece, novamente, esbarrar em seus problemas fundamentais, que é o fato de que a Europa também é um lugar muito diverso, que precisa de diversidade, e precisa de seus arranjos individuais, e de alguma forma não conseguimos chegar a isso. Além disso, então, Ian. Bem, isso é o que o tornou um sucesso econômico em primeiro lugar, essa ideia ricardiana de, você sabe, uma espécie de diferença, certo? Que você sabe, a diferença realmente cria um tipo de mercado interno poderoso para bens. A diferença cultural e social torna a comunidade realmente vibrante quando as pessoas se envolvem e cruzam fronteiras através de negócios, estudos e outras coisas. Isso é um imenso motor de paz. Quando você tenta diminuir a natureza muito específica dos estados individuais em prol de uma maior centralização, como vemos no caso da Hungria, por exemplo, você apenas gera tensão. Você vê o mesmo na Polônia e em muitas nações europeias. As nações europeias querem ser únicas. O nacionalismo não é necessariamente algo ruim, desde que dentro de um quadro intergovernamental leve a uma coexistência melhor, mais harmoniosa e mútua. E acho que perdemos a noção disso. O nacionalismo agora é rotulado como algo negativo e odioso, quando na verdade, quando você tenta diluir a identidade das pessoas, isso está causando alguns dos problemas que vemos com o projeto europeu hoje. Você acha que a horribilidade, a monstruosidade de algumas das coisas que estão acontecendo em algum momento serão tão grandes que levarão a uma mudança de pensamento? Estou pensando, é claro, na guerra na Ucrânia por um lado, mas ainda mais obviamente e flagrantemente, é claro, no genocídio em Gaza. É algo que é simplesmente tão avassalador que, por razões históricas, não será possível ignorá-lo, e então levará a uma mudança de abordagem. Eu não sei, talvez, Jean. Bem, talvez, quero dizer, você pode especular o terrível pensamento de que se houvesse um colapso civil na Europa, econômica e de outras formas, ou um colapso militar, algum tipo de troca de meios militares, isso faria as pessoas pensarem o que fizemos de errado, o que poderíamos ter feito de diferente, etc. Quero dizer, você pode ter uma terapia de choque, mas nós sentados aqui,
E presumo que bilhões de outras pessoas ao redor do mundo não queremos ver isso. Gostaríamos de acreditar que há cérebros e corações suficientes e sabedoria suficiente para evitarmos a catástrofe e aprendermos com a catástrofe e começarmos a aprender pelo menos enquanto estamos em crise. Como eu disse antes, e lamento não ser otimista nessa perspectiva curta, porque na perspectiva longa, sou otimista porque teremos um mundo multipolar muito melhor, muito mais, você sabe, fascinante. Mas esse é um assunto para outra discussão. Mas ainda estamos vendo o militarismo sendo o que os líderes conseguem se unir. E isso me assusta que eles não consigam se unir em torno de negociações, diplomacia, um futuro melhor para a Europa, etc. E é por isso que insisto em chamá-los de cassistocratas. Eles não estão à altura. Eles não estão intelectualmente à altura. E eles não estão moralmente à altura. E isso é uma coisa triste de se ver surgindo. Mas você também pode se perguntar, como foi possível na supostamente maior democracia do mundo, os Estados Unidos, produzir um homem como Trump? Há algo profundamente errado com todo o sistema. E quanto mais cedo ele cair pacificamente, espero, com graça, como o Império Britânico fez, até certo ponto após Gandhi, melhor será. Precisamos de um mundo diferente, e precisamos de um novo mundo que é possível, perfeitamente possível, e apenas 12% da humanidade vive no mundo ocidental. Estou olhando para os 88% que vivem em outros lugares, onde acho que há muitas coisas para se estar feliz e positivo. E não quero que essas discussões que temos aqui terminem apenas em tristeza e depressão, porque precisamos mobilizar as pessoas pensando que sim, podemos fazer algo. Verdade. E talvez seja por isso que devamos encerrar a discussão sobre multipolaridade. Então, Ian, você acha que, no geral, o que está acontecendo atualmente está ajudando a multipolaridade? Até mesmo as tarifas de Trump estão ajudando a multipolaridade? E o surgimento de outros estados dizendo, ok, tudo bem, não podemos considerar este mercado garantido? Não podemos considerar o mercado europeu ou os europeus garantidos. Os acordos que fazemos podem não valer nada amanhã, então temos que criar sistemas alternativos. Você também acha que isso só vai acelerar a tendência? Bem, de certa forma, sim. De certa forma, isso pode acelerar a tendência para uma espécie de livre comércio. Na verdade, porque, você sabe, os países estão se engajando com os Estados Unidos em termos de possíveis regimes de tarifa zero, como o Vietnã, por exemplo. A Índia tem falado sobre, você sabe fazer isso também. Quero dizer, essencialmente o que os Estados Unidos estão tentando fazer é se reposicionar como uma potência mais nacionalista, mais focada em um mundo multipolar. Agora, de algumas circunstâncias também de que para a Groenlândia. Mas, na verdade, o que parece estar acontecendo é um impulso para simplesmente aceitar os países como eles são, aceitar a China como ela é e assim por diante, e engajar-se como iguais. Acho que isso pode ser uma mudança positiva, mas ainda é muito cedo, e agora está muito caótico. Coisas boas podem muito bem surgir disso. As fundações de Bretton Woods estão desmoronando com maior rapidez. O argumento ridículo sobre o SWIFT está acelerando movimentos para sistemas transacionais transfronteiriços alternativos e esse tipo de coisa. A dependência do dólar está se erodindo e os americanos estão acelerando essa erosão através de suas medidas sobre tarifas. Então todo o acordo pós-guerra está desmoronando com maior velocidade nas costas de Trump. E isso pode ser uma coisa bastante boa a longo prazo. Jean, alguma consideração final positiva multipolaridade? Sim, estou muito feliz que a China exista. Sou muito grato pelo fato de que a China que vi pela primeira vez em 1983 mudou de forma incrível. Todos nós deveríamos estudar, porque a China alcançou o que alcançou. E eu diria apenas que você não precisa ser positivo em relação à China. Você não precisa ser negativo em relação à China. Mas se você não tem curiosidade sobre a China, você é um idiota.
If you're not curious about China, you're an idiot. Eu adoro isso. Quero dizer, no final das contas, tem que ser a curiosidade que vai nos ajudar a superar muitas coisas. Absolutamente. Isso é a curiosidade, é o cerne da diplomacia. A curiosidade é o cerne da diplomacia. Trata-se de querer entender a condição humana de outras pessoas. Absolutamente. Diplomatas de verdade tendem a se apaixonar pelos países anfitriões, não é? Bem, e assim deve ser, mas eles ainda precisam ser objetivos o suficiente para dar conselhos aos governos também. Mas quero dizer, tudo faz parte disso. Essa é uma das razões pelas quais o projeto europeu foi bem sucedido em seus primeiros anos, porque derrubou fronteiras e permitiu que as pessoas conhecessem pessoas de outros países dentro da Europa que haviam sido devastados por guerras durante séculos. Então quero dizer, é tudo sobre conexão humana. Isso que perdemos isso nessa última década. E conversamos com os russos. Tivemos medidas de construção de confiança, observamos os exercícios uns dos outros, conversamos entre nós, fizemos isso e aquilo. Agora cortamos. Isso é a coisa mais óbvia que você pode fazer. Desculpe. De certo modo, o que precisamos fazer é restabelecer esses vínculos. Mesmo que sejam vínculos da sociedade civil, devemos simplesmente dizer, ok, vamos ter intercâmbios escolares com a Rússia, ponto final. Vamos tentar construir isso. O conceito de cidades irmãs, todas essas iniciativas de base, são formas de engajamento realmente positivas. E claro, perdemos isso. O engajamento entre universidades costumava ser muito positivo. Todas essas iniciativas são extremamente positivas. Fazer com que mais pessoas visitem os países umas das outras faz uma diferença enorme, na verdade. Mas, na verdade, fazer com que diplomatas conversem com outros diplomatas e com as pessoas nos países onde vivem, isso é outra coisa que, infelizmente, perdemos na última década. Podemos recriá-lo. Podemos fazer. Podemos, vamos fazer isso. Meus amigos, muito obrigado por esse desfestivo tempo hoje. Ian Proud, no Reino Unido, e Jan Oberg, na Suécia. Obrigado pelo seu tempo. And thanks por organizar isto.